Eu quero falar hoje com você sobre a terapia avessa de Deus. Deus tem a sua forma, Ele é o grande terapeuta das nossas almas, mas Ele tem a sua forma de fazer esse trabalho de terapia com a gente. E eu acho engraçado que a maneira como Deus trata a nossa alma e trata o nosso coração é uma maneira muito diferente da que a gente conhece. A gente conhece as ferramentas aí que os psicólogos têm, a gente conhece as ferramentas que os médicos têm, a gente conhece as ferramentas que os educadores têm, mas a gente não conhece muitas vezes a terapia e a forma de Deus agir. Então, hoje eu queria te mostrar um pouquinho como é que Deus faz isso. E eu pensei em falar sobre isso porque eu me parei pensando essa semana a seguinte coisa. Por que que a gente faz as coisas como a gente faz? Por que que a gente fala o que a gente tem falado? Por que a gente reage do jeito que a gente reage? Ou seja, por que que a gente vive da mesma forma ou da forma como a gente está vivendo? Será que a gente programou para viver desse jeito? Ou será que a gente está ligado no automático e a gente está vivendo igualzinho o piloto automático do avião? Que você só aperta um botão e ele vai. Já viu aquele carrinho bate-volta? Bate-bate, sei lá? Aquele que você aperta ele encontra um obstáculo, vai, bate de novo, vai. Ele está no automático. Ele não tem ninguém para guiar ele. Tem hora que eu penso que a gente age da mesma forma. A gente é igualzinho um carrinho bate-bate. Deus ligou a gente no dia que a gente nasceu e a gente anda por aí vivendo igualzinho um carrinho bate-bate. A gente bate a cabeça e vira no automático, e vai para outro lugar, bate e vira, vai para outro lugar, bate e vira. Fiquei pensando nisso. A gente está numa geração que anda assim no automático. Quer ver só? Se gostou, beija na boca. Não sabe se é casado, se não é, perguntou o nome, não perguntou. Mas se gostou, vai no instinto, no automático. Se acha que está certo, nem para refletir se aquele negócio que ele está achando é verdade ou não, vai lá e faz. Não é assim? Ficou com raiva, nem parou para pensar se aquela raiva procede ou se não procede, mas vai lá e despeja no outro. Xinga, bate. Né? Eu fico pensando que a gente está numa geração que vive desse jeito. Ela é ligada no automático e ela vai por instinto. E aí eu fiquei pensando que a gente tem sido assim muito mais instintivo, muito mais reativo, vai da reação, do impulso, do que daquilo que Deus nos deu, que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de planejar, a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência física mesmo para viver. E sabe de uma coisa? Essa história do Emanuel me fez pensar um pouquinho, essa história da assombração também me fez pensar. Escuta bem, a gente é muito corajoso para muita coisa, mas na hora que aparece a tal da assombração, a gente não é, né? Na hora que a gente tinha que parar e resolver a vida da gente não resolve. A gente é muito corajoso para xingar os outros, para brigar com os outros, para fazer mal para os outros, para tudo. Na hora que a gente tinha que parar para ser corajoso de verdade, a gente não é. Olha só. A hora que a gente é capaz de assistir muita coisa na televisão e de viver várias emoções na televisão. Na televisão você vê os outros esquartejados, você vê os outros morrer, dar tiro no outro, o olho varar para o lado de lá. Você vê os outros cortar o outro, assim, no filme de terror. Vê aquele monte de suspense, aquele monte de morte, aquele monte de não sei o quê. Na hora que a gente tem uma dor real, a gente não sabe lidar com ela. As pessoas estão assim. As pessoas parecem que estão vivendo no virtual. Quando elas chegam na realidade, elas não sabem como viver. Elas não sabem como enfrentar as dores, elas não sabem como expressar as emoções, elas não estão sabendo como é que faz para viver o real. E isso é uma coisa que ficou me preocupando esses dias. Porque apesar da gente ser muito inteligente, de Deus nos dar muita inteligência, e a ciência diz que a gente não usa nem 10% da inteligência que Deus nos deu. É por isso que quando uns usam um pouquinho a mais, a gente acha que eles são gênios.
Mas se a gente, apesar de ser inteligente, apesar da gente ser assim, todo dotado de coisa boa que Deus nos deu, a gente tem muitas vezes, a gente age como irracional. Pior do que bicho. A gente age no bruto, no instinto. E eu fiquei pensando que realmente a gente tem no nosso coração um cavalo indomado, um cavalo bravo. Sabe aquele cavalo assim que todo mundo tem medo de se aproximar, de tão bravo? Eu acho que é isso que a gente tem no nosso coração. Nosso coração é assim. A gente abriga dentro de nós um cavalo que a gente não domou ainda. As nossas emoções aparecem, às vezes, da forma como a gente nunca imaginou que ela apareceria. A gente reage de certas formas que a gente nunca imaginou que a gente fosse capaz de reagir. Quantas pessoas matam as outras e só depois que elas fazem isso que elas descobrem, fiz uma coisa errada. Porque não controlou o coração, não tratou as emoções, não dominou esse cavalo bravo que tem no interior de cada um de nós. A Bíblia diz, querido, que o nosso coração é enganoso, extremamente corrupto. Sabe o que é isso? A gente está em constante briga com nosso coração. E é por isso que as emoções saem do jeito que saem, os sentimentos saem do jeito que saem. A gente não está sabendo lidar com as coisas, porque o nosso coração não está tratado. Porque o nosso coração está indomado, ele está selvagem. Mas sabe de uma coisa? O Senhor tem uma maneira de fazer isso conosco. Deus se preocupa não apenas, querido, em sarar seus traumas. Quando a gente vai para o encontro, muitas vezes a gente fala sobre essa importância de ter o coração curado, de sarar as lembranças, de sarar aquelas coisas que doem na gente, que a gente não consegue nem lembrar, que a gente já fica triste, a gente já fica baqueado. Deus se preocupa com isso. Mas Deus não se preocupa apenas com isso. Deus se preocupa em domar, junto conosco, o nosso coração, para que as nossas emoções sejam saradas de verdade. Para que a nossa vida seja feliz de verdade. Para que a gente consiga e conquiste as bênçãos de Deus e aproveite dessas bênçãos. Olha só. Porque Deus tem essa preocupação conosco. Muitas vezes Deus aponta um caminho e diz para a gente assim, olha, o caminho da minha terapia é esse aqui, ó. Vão comigo. E a gente começa a assustar porque a terapia de Deus, às vezes, ela é avessa. A gente conhece uma coisa engomadinha, passadinha, arrumadinha, uma maneira assim toda elegante de tratar. E de repente Deus conduz a gente por um caminho de tratamento, um viés de tratamento que é avesso. A gente acha que Deus está virando a gente literalmente pelo avesso. E a gente pensa assim, será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Querido, eu quero dizer para você que Deus sabe que nós precisamos urgentemente de domar o nosso coração. A Bíblia diz, querido, que Deus nos fez. E porque Ele nos fez, Ele sabe muito bem a importância que existe em nós dominarmos as nossas emoções para que elas nos sirvam e não para que a gente seja escravo delas. Tem muita gente que vive dominado por emoção. É por isso que ele reage da forma como ele reage. Tem muita gente que é o tal do instinto. Chegou a emoção, o sentimento, ele reage segundo aquela emoção, aquele sentimento. Mas só que o coração está descontrolado, está desgovernado. E é o coração que tem mandado, muitas vezes, nas nossas atitudes, no nosso pensamento. E olha, se tem uma coisa que Deus quer que a gente entenda, é que as nossas emoções e os nossos sentimentos, os nossos temperamentos, precisam nos servir, não nos controlar. Tem gente que é dominado pelo temperamento. E ele diz, não, eu faço assim mesmo, porque eu nasci assim, eu sou assim, meu pai era assim, não sei quem era assim. Vou morrer assim, igual Gabriela. Você lembra daquela música do Gabriela? Do Gabriela do Jorge Amado? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, Gabriela. Tem muito crente assim, que está vivendo desse jeito.
Ah, não, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso assim mesmo. Eu bato, eu xingo porque eu preciso extravasar. Querido, eu quero dizer para você que você está vivendo, sendo regido por uma emoção e não por Deus. Deus criou as nossas emoções para nos servirem. Elas são válvula de escape para nós. Elas são um meio e uma ferramenta que Deus nos deu, mas não para nos governar. A Bíblia ensina, querido, que nós temos uma luta constante de alguém que quer dominar através da nossa alma. Olha só, eu gostaria que você abrisse comigo o livro de Efésios, no capítulo 2. Queria que você entendesse uma coisa comigo nesse livro. Olha como é que Deus trata essa questão das emoções junto comigo aqui. Efésios 2, no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, olha. Ele nos deu vida, estando nós mortos estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos mortos ambulantes. A gente andava em pé, porque a gente tem um corpo e a gente tem uma alma. Mas o nosso espírito estava morto. É isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Sabe o que Deus está falando? Quando a gente é governado pelo nosso pensamento e governado apenas pela nossa alma corrompida pelo pecado, a Bíblia chama a gente de filho da desobediência, filho da ira. Sabe por quê? Porque o que tem que mandar no nosso sentimento, o que tem que mandar no nosso temperamento, o que tem que mandar no nosso pensamento, nas nossas reações, na nossa maneira de falar, de viver, de agir, é o Espírito que foi vivificado pelo Senhor. E é por isso, querido, que eu não consigo entender e não consigo pensar em crente que diz que é cheio de Deus e tem reações daquelas mais absurdas. Porque a Bíblia diz que isso era coisa de antigamente, não é coisa de hoje. A Bíblia diz que antes a gente andava segundo a inclinação da carne, segundo a vontade da carne. Ou seja, era a carne, a nossa alma mesmo, que mandava. Se ela achava que tinha que ser feita, a gente fazia. Se ela dava uma sugestão, a gente obedecia. E geralmente a sugestão da carne são sugestões pecaminosas. E olha só, a gente tem de Adão a herança da nossa alma corrompida. As nossas maneiras antigas de falar, aquele desejo que a gente tinha por pecar, aquele prazer que a gente tinha por pecar, isso vem tudo de Adão. E é por isso que quando a gente aceita Jesus, o que acontece conosco é que aquilo que estava morto em nós por causa dos nossos delitos e pecados, passa a viver, que é o Espírito que Deus nos deu. Mas a nossa alma, que nós herdamos de Adão, a nossa maneira de pensar, esse gosto, essa inclinação para o pecado, esse desejo de fazer as coisas da carne, né? De xingar, de fazer tudo que às vezes até é lícito, mas que quando é regido de maneira errada, é pecaminoso, isso a gente herdou de Adão. Sabe, querido, sabendo que Deus deseja restaurar a nossa alma, que Deus deseja nos dar conquistas verdadeiras, o Senhor nos chama para uma terapia com Ele. O Senhor nos chama para a gente conhecer a cura que Ele nos oferece. O Senhor nos chama para ajustar o nosso coração, ajustar nossas emoções, ajustar o nosso pensamento, ajustar os nossos temperamentos nele.